paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal. É uma alegria muito grande receber você no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, apertar o sininho e marcar todas. Tudo bem? É isso aí. Esteja nos ajudando, porque todas as vezes que você faz esse movimento, muitas vidas são alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Por isso não deixe de estar nos ajudando com esse propósito. Tudo bem? É isso aí. Amado, se você deseja falar conosco, nós temos o nosso e-mail. Está sempre aí nas nossas postagens. Amém? Se você quiser uma conversa mais particular, é só você deixar o número do seu WhatsApp que nós entramos em contato. Tudo bem? Por que eu falo isso? Porque existem muitas pessoas que não estão indo à igreja, que não estão tendo um acompanhamento e às vezes precisa de uma direção, de um aconselhamento. E nós fomos chamados por Deus exatamente para isso, para estar levando tudo aquilo que está na palavra de Deus a todas aquelas pessoas que precisam. Bom, queridos, e é no meio de uma dessas perguntas, desses questionamentos que as pessoas às vezes nos fazem, que o Espírito Santo me deu a direção de trazer uma palavra nesse sentido. Amém? E a palavra está aí no livro de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. E se encontra-se também em Mateus, capítulo 18, do versículo 6 ao 7. E também no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 42. Mas em Lucas, eu quero ler o de Lucas aqui, que diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Lucas, ele narrou esse episódio da visão dele, do jeito dele. E a gente vê que cada um dos discípulos, eles tinham uma particularidade de expor os ensinamentos de Deus, de Cristo. Amém, amados? Então nós vimos aqui, essa palavra, amados, é muito séria. Quando o Senhor diz, ai daquele, isso é muito forte. Amém? E nós como filhos de Deus, nós temos que nos policiar todos os dias para que a gente não venha ser uma pedra de tropeço para aqueles que são novos na fé, aqueles que estão chegando na fé, aqueles que não conseguiram crescer ainda na fé. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, amados, nos momentos do qual nós abrimos a boca para falar. Porque a palavra do Senhor diz que nós iremos prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Por isso que nós devemos vigiar muito. Às vezes, amados, eu fico observando nas igrejas, termina-se o culto e às vezes as pessoas estão ali comentando, fazendo comentários negativos, fazendo comentários de forma pejorativa. E isso, amados, é tudo que o diabo quer. Sabe para quê? Para matar a fé de alguém. E às vezes, sem você perceber, no meio daquele ciclo de pessoas ali pode ter um novo convertido. Pode ter uma pessoa que ainda não desenvolveu a sua fé e o seu conhecimento na palavra de Deus. E às vezes um comentário negativo que você está fazendo, você está sendo um instrumento nas mãos do diabo para matar a fé de alguém. Por isso devemos vigiar muito quando abrimos a nossa boca. Até porque, amados, se você olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver em momento algum Jesus nos chamar para ser juiz da sua causa, nem muito menos advogado da sua obra. Por isso nós devemos deixar que tudo aquilo que tem de errado, quem vai tratar é Deus, não é eu e nem você. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, fugir da aparência do mal. Quando você vê esses círculozinhos, essas concentrações de pessoas com esse tipo de conversa, sai de perto, não fique perto dessas pessoas. Amém? Porque são perigosas. Amém? Isso pode matar sua fé. Isso pode lhe induzir a cometer o mesmo erro que eles. Por isso que nós devemos ter muita vigilância. Amém? Tem outra coisa, amados, que a gente vê
que é um absurdo. Às vezes as pessoas estão levando coisas que eles verem de errado na igreja, que era para ficar lá, não era para sair de lá. Essas pessoas levam para as redes sociais, levam para o seu Facebook, o seu Instagram, levam para o seu, até às vezes o seu canal no YouTube. Amados, isso você está servindo de instrumento para tropeçar os pequeninos do Senhor. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não é isso que o Senhor quer na tua vida. Por isso, em nome de Jesus, tenha muito cuidado. Amém? Principalmente com as coisas espirituais. Quando nós tratamos das coisas de Deus, que relaciona a palavra de Deus, nós estamos tratando de um mundo espiritual, do qual a responsabilidade é muito grande, porque qualquer bobeira, qualquer bobagem, qualquer erro que nós cometermos, isso vai causar muitas perdas. Amém? Por isso que nós devemos ter muito cuidado nos momentos que abrimos a nossa boca para falar de alguma coisa errada. Até porque, amados, dentro da igreja você nunca vai deixar de ver coisa errada. Por quê? Porque dentro da igreja, ali tem o quê? Seres humanos, que são humanos, são falhos, são limitados. Eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital, amém? Onde todos nós somos os pacientes. Estamos ali dentro em tratamento, e ali o tratamento tem que ficar ali dentro. Por isso que nós devemos vigiar. Muitas vezes a gente vê, amados, pessoas também que pegam seus problemas de dentro de casa e saem relatando isso nas redes sociais, saem relatando isso para as pessoas. É tudo que o diabo quer para trazer e agravar uma situação de destruição dentro do seu lar, no meio da sua família. Amém? Existe um ditado no mundo, né? Que diz que a roupa suja se lava em casa, mas as pessoas estão tornando isso banal, estão levando os problemas de dentro de casa para as redes sociais, para as mídias sociais, para os amigos, os colegas. Amém, queridos? Isso é terrível, é tudo que o diabo quer. Para quê? Para agravar cada vez mais o problema, para se tornar insuportável. Por isso não vale a pena, muita vigilância. O Senhor nos deixou bastante claro aqui na sua palavra. Ai daquele por quem vierem os escândalos. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Amém? Está tudo aí, está todo mundo fazendo, mas espera aí. Eu não vou fazer. Por quê? Porque isso não vai glorificar o nome de Deus. Isso não vai edificar a minha vida em nada. Entendeu, amados? Por isso que nós devemos ter muita responsabilidade naquilo que falamos, nas nossas ações e reações. Amém? Nós temos que respeitar as pessoas, às vezes, que estão visitando a nossa igreja, as pessoas que nós estamos anunciando as boas novas de Cristo Jesus. Muitas vezes, amado, eu sou questionado em roda de pessoas ímpias quando eu estou pregando a palavra. Essas pessoas me questionam. E pregador A e pregador B, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Isso está certo? Aquilo está errado? As pessoas me enchem de interrogações, queridos. Mas sabe o que eu digo? Eu digo, vamos ver o que a Bíblia fala em relação a tudo isso. E aí vou abrindo a Bíblia e vou mostrando as respostas para cada um. E é muito bom, queridos, quando é Deus que nos dá a resposta. Porque a verdade é Ele. A verdade pertence somente a Ele. E é por isso que nós devemos buscar nele aquilo que vamos falar. Às vezes as pessoas pegam versículos isolados nas Escrituras, o texto sem o contexto, para criar um pretexto para uma heresia, para confundir a cabeça de alguém. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos da palavra de Deus. Você quer ser um pregador da palavra? Então prepare-se. É muito importante esse preparo. E Deus, ele não é um Deus irresponsável. Se vocês olharem a caminhada de Jesus, Jesus escolheu 12 homens e Jesus discipulava esses homens todos os dias. Jesus estava preparando esses homens todos os dias. E mesmo assim, com toda essa assistência, ainda teve um que se perdeu, ainda teve um que escolheu o desejo
da carne, do coração, e acabou falando o que não devia, acabou indo fofocar da vida de Jesus, acabou indo levar coisas que não poderia sair dali, daquele ciclo entre Cristo e os seus discípulos. Não poderia ser violada aquela privacidade, ela não poderia ser violentada, ela teria que ser respeitada, porque os assuntos ali só poderia entender aqueles que estavam vivendo o dia a dia com Cristo. E aí Judas Iscariotes então tem a iniciativa, com a sua ganância, com sua fome por dinheiro, ele sai do seu ciclo ali de família com Cristo e vai então fofocar, falar das coisas de Jesus para os seus opositores. Entendeu, queridos? Então muito cuidado, que muitas vezes a gente está matando pessoas com a nossa língua. Muitas vezes nós estamos fazendo juízo errado de causas que nós não conhecemos, nós ouvimos falar e a gente já vai passando essa informação adiante. E isso está destruindo pessoas. E isso está pegando essas pessoas, está jogando essas pessoas no buraco. Se a mão de Deus, se a misericórdia de Deus não for lá e não resgatar essas situações, amados, nós somos mestres em julgar e já dar o veredito. Nós precisamos colocar Cristo naquilo que vamos falar, naquilo que vamos discutir. Temos um chamado. Nós precisamos nos preparar para isso. Você vê o apóstolo Paulo, ele ficou 14 anos aos pés de Gamaliel, sendo preparado na palavra. E assim mesmo, quando ele nasceu em Cristo, quando ele foi alcançado pela graça, ele ainda precisou de grandes homens para ministrar sobre a vida dele. Então, amados, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que esperar o tempo de Deus. As pessoas hoje andam muito apressadas. As pessoas hoje são muito imediatistas, elas querem resolver a situação de imediato, elas querem que as coisas aconteçam para ontem. Amados, Deus não trabalha dessa forma. E se nós queremos andar com Deus, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que aprender a esperar e a viver o tempo de Deus. É maravilhoso, o Espírito Santo, ele nos confia dons. Quantas pessoas que não foram alcançadas pelos dons do Espírito Santo, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 1, de número 12. E o Senhor deu mais, além de dar um dom, o Senhor entregou também um ministério. E essas pessoas, nessa ânsia, nessa emoção, acabam deixando sequelas irreparáveis. Porque tem pessoas, amados, que estão abrindo ferida nelas, que só a misericórdia de Deus e o amor de Deus para restaurá-las. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo me trouxe até você com esse vídeo para que nós possamos fazer uma reflexão e possamos acordar verdadeiramente para o nosso amor ao próximo, para o nosso amor a Deus. E quando eu falo de amor, não falo desse amor humano, não, o amor filial, o amor eros, não. Eu falo do amor ágape, que é aquele amor que nós amamos, independente da pessoa nos amar ou não. E aquele amor que a pessoa te fazendo mal, você continua amando ela. Esse chama-se o amor ágape, o amor que Cristo nos deu e nos entregou para que nós andássemos nesse mundo. Amém? Porque, amados, só com o amor de Cristo, para nós conseguirmos andar com os nossos adversários nesse mundo, sem carregar o sentimento de vingança. Amém? Era isso, queridos, que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. E em nome de Jesus, guarda no teu coração. Amém? Guarda ele de uma forma poderosa e coloca em prática na sua vida. Antes de você falar alguma coisa contrária de alguém, ore a Deus primeiro. Busque a direção do Senhor. Amém? E tenha a humildade de entender que Deus não te levantou para isso. Amém? Hoje a gente vê as pessoas, amadas, afrontando lideranças diante da igreja, publicamente querendo expor lideranças da igreja. E essas pessoas não sabem o quanto isso é nocivo. Ah, mas alguém tem que falar, mas Deus não escolheu você para falar. Amém? Se Deus vai levantar alguém para falar, Deus é um Deus sábio, é um Deus poderoso. Deus não vai levantar alguém para falar, para afrontar uma autoridade de Deus publicamente, porque aquela autoridade ela foi escolhida por Deus, ungida por Deus, preparada por Deus e colocada ali naquele lugar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, tenha
a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Amém? Por que eu estou falando isso, amados? Porque existem muitas pessoas que estão debaixo de maldição porque estão em desobediência. O Senhor disse, Jesus, a seus discípulos, é inevitável. Se o Senhor Jesus falou que era inevitável que esses escândalos viessem, é porque nem eu nem você poderemos evitar. Nem ser humano nenhum na face da terra poderá evitar a determinados escândalos que acontecerão por esse mundo afora. Amém? E ele diz que venha o escândalo, mas ai do homem, ai do ser humano pelo qual eles vêm. Então, amados, aquela pessoa que praticou, que causou escândalo, Deus vai tratar com ela. Não tem como, porque Deus é um Deus justo. A justiça de Deus é perfeita, ela não é igual à justiça do homem que é corrupto, que barganha, que tem preço a justiça dele. Não, a justiça de Deus, ela é perfeita. Por isso que nós devemos buscar a justiça em Deus e não querermos fazer. Às vezes a gente se chateia com alguém, a gente fica torcendo logo para ver aquela pessoa pagando por aquilo, né? Não é isso? Isso é errado, amados. Nós devemos pedir ao Espírito Santo e orar e jejuar se necessário for e pagar o maior preço para que esse sentimento de vingança saia do nosso coração. Porque isso não faz bem nem para mim, nem para você, nem para ser humano nenhum. Amém? O Senhor diz aqui, melhor que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar. Você está vendo como que Deus trata as pessoas que causam, que levam escândalo? Amados, muitas vezes, olha, tem pessoas que saem da igreja, voltam para casa, já começam a brigar dentro do carro, na frente do filho, na frente da filha, e depois ainda quer que os filhos acreditem e creiam em Deus, que os filhos gostem da igreja, quando na verdade eles estão vendo ali diante deles péssimo testemunho. Muito cuidado, marido, esposa, com seus comentários dentro de casa, na frente dos seus filhos, em relação às coisas espirituais, porque vocês podem estar sendo instrumento nas mãos do diabo para matar a fé dos seus filhos e ou da sua família. Por isso, em nome de Jesus, muito cuidado. Isso é muito sério. Amém, queridos? Eu queria muito trazer essa ministração para que você, para que eu, para que todos os cristãos que tiverem acesso a esse vídeo possamos fazer uma reflexão, pedir para que o Espírito Santo leve-nos lá onde nós tropeçamos, para que a gente venha pedir perdão, nos arrepender verdadeiramente de coração e largar essas práticas. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus e que Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Glória a Deus e até o próximo vídeo. Conto com você. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.